Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimentos CVM e hoje nós vamos falar sobre um fundo imobiliário do agronegócio. Então toma muito cuidado, tá? Porque muita gente acha que é FIAGRO, que é fundo de investimento na cadeia produtiva ali do agronegócio, só que são coisas diferentes, tá? Existem fundos que vão investir em terrenos que vão ser ali, arrendados, que vão ser vendidos, enfim, que vão estar nessa cadeia ali do agronegócio, e existem fundos que investem em certificados de recebíveis do agronegócio. São coisas diferentes. E esse daqui que a gente vai falar hoje é um fundo imobiliário do segmento ali do agronegócio, que é o RISA Terrax, o RZTR11, um fundo ali gerido pela RISA. Mas antes da gente falar sobre esse fundo, que é bastante interessante, convido você a me seguir lá no Instagram, Felipe Torres _CEA, e também ele aqui embaixo na descrição do vídeo, todos os serviços de investimentos que eu ofereço. Tem lá o nosso grupo VIP de WhatsApp, se você também tiver interesse em contratar uma consultoria de investimentos comigo para que eu analise sua carteira de investimentos ou que eu monte uma carteira de investimentos do zero para você, me chama no WhatsApp que a gente conversa por lá. E também vem falando aqui sobre o meu livro Renda Passiva, o caminho para a liberdade financeira. Aqui embaixo tem um link para você ser direcionado ali para o site do livro. Tenho certeza também que esse livro pode agregar muito conhecimento na sua vida de investidor. Feitos avisos, vamos lá para a análise do fundo de hoje. Então estou com um relatório aqui do mês de janeiro e aí aqui ele vem trazendo qual é o objetivo do fundo, né? Então o RISA Terrax tem como principal objetivo gerar retorno para os investidores no longo prazo através do arrendamento, compra e venda de propriedade agrícola em 3 diferentes estratégias: Sale Leaseback, Buy to Lease e Land Equity. Depois nós vamos ver mais para baixo ali o que representa cada uma dessas estratégias. O fundo teve o seu início em outubro de 2020, para investidores em geral. O ticker dele, como a gente já falou no início, é RZTR11, né? Quantidade de emissões, 4 emissões até agora, taxa de administração de 1,25%, taxa de performance 20% ali acima do CDI mais 2%, o dividend yield anualizado dele ali de 2023 ficou na casa de 10,31%. O fundo possui uma área total ali de praticamente 63 mil hectares. O último provento distribuído foi de 85 centavos. Hoje em dia o fundo possui 15 ativos em carteira. O valor patrimonial da cota no fechamento ali do mês estava em R$ 100,61. Hoje em dia ele possui uma base de investidores muito grande, 106 mil, praticamente ali 107 mil, né, que está em 106.808, então já é uma base já muito expressiva. O prazo médio ali final dos contratos é de 8 anos, a taxa de arrendamento médio dos contratos de 12,59%, e ele possui uma liquidez média diária de 3.210.000, que também já é uma liquidez já muito alta. Aqui ele vem trazendo um comparativo de rentabilidade, né, do fundo com o CDI. Então o fundo de outubro de 2020 até dezembro de 2023 conseguiu ali entregar uma rentabilidade de 47,79%, contra uma rentabilidade ali do CDI bruto de 34,79%, e se a gente descontasse o imposto de renda do CDI, ficaria ali em 29,57%. Então ele conseguiu entregar uma rentabilidade ali bem superior ao CDI. Aqui a gestão vem trazendo alguns comentários, né? Então vem falando que, conforme comunicado no último fato relevante, o fundo adquiriu todas as ações da Clarão da Lua Agronegócios Limitada. E aí foram adquiridas ali algumas propriedades dessa empresa, e aí vem informando aqui que a área total das propriedades que foram adquiridas é de 14.439 hectares, o que representa o preço de aquisição ali de R$ 10.801 ali por hectare. E a gestão vem informando aqui que no momento há 2 frentes operacionais, né? A primeira trata-se de colheita da madeira ali, que é o eucalipto, que foi comercializada para empresas que atuam na produção ali de celulose, e aí essa operação deve se estender até o final de 2024.
E a segunda operação está relacionada ali à conversão das áreas em que a madeira já foi colhida e tornar essa área, né, uma fazenda apta para a agricultura. Então vai ter que ter ali o preparo do solo para que aquele solo se torne fértil novamente, para que possa ali receber, né, algum tipo ali de plantação. E aí ele vem informando aqui que essa segunda operação será feita em etapas e a conclusão total deve ocorrer ali até o final do primeiro semestre de 2025. Aqui ele ainda vem informando que, como a propriedade foi adquirida na estratégia de Land Equity, a gestão tem como objetivo gerar valor através do ganho de capital, a alienação desse imóvel, né, desse terreno, buscando uma TIR superior a 20% ao ano, que é uma TIR absurdamente alta. E aí, a gestão ainda vem chamando a atenção aqui para um ponto que é de extrema importância, que a aquisição das propriedades representa uma alocação de 53% do valor da terceira oferta pública, e que essa alocação ela ocorreu em menos de 30 dias. Então, esse daqui é um diferencial muito grande, né, de gestões que são realmente comprometidas ali com o crescimento do fundo, com um cotista que, quando faz emissão, já tem um pipeline já bem definido, porque isso daí dá agilidade para o fundo conseguir alocar aquele valor, e isso daí acaba gerando valor também para o cotista. E a RISA, ela vem se destacando muito aqui na gestão, não só desse fundo, mas também do RZAT11, que é um fundo que também tem uma pegada mais ou menos parecida com essa pegada aqui do fundo, só que, enfim, são em terrenos em centros urbanos, né? Não está focado nessa parte de agronegócio. Eu, inclusive, recentemente fiz um vídeo sobre o RZAT11, eu vou deixar o card aqui em cima, se você tiver interesse, vale a pena dar uma olhada para você poder entender o racional ali do fundo, mas de forma bem simplória e resumida, a gente pode, esse RZAT11 é um fundo de tijolo que consegue entregar uma rentabilidade de papel. É um fundo muito interessante, vale a pena você depois dar uma olhada ali no vídeo para você poder entender como é que ele funciona. Eu não vou me estender muito aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas é um fundo ali que vale a pena você dar uma olhada. Aqui a gestão ainda vem informando que essa transação que a gente viu ali em cima, né, da compra desses terrenos, ele se encaixa ali na estratégia de Land Equity, e a gestão buscará gerar ganhos extraordinários através da valorização imobiliária por meio da conversão das áreas de eucalipto em áreas de plantio de grãos, a fim de atingir a máxima valorização ali do ativo. Aqui o fundo ainda vem informando, né, que a queda de juros ali, a queda da taxa Selic, faz com que as operações de sale leaseback e buy to lease tornem-se cada vez mais atrativas ao longo do tempo, uma vez que a média das taxas das operações que já estão alocadas, né, elas estão em torno ali de 12,6% ao ano, e a gestão está buscando novas alocações com yield entre 13% e 15% ao ano. Então, com a tendência dessa queda de juros, né, a gente viu que atualmente ali a Selic está em 11,25, e se continuar caindo, então cada vez mais ela vai se tornar mais atrativa, justamente por conta desse spread que vai haver entre a taxa aqui dessas operações do fundo e a taxa de juros oficial do Brasil. E aqui nós temos 3 gráficos que explicam ali as estratégias do fundo. Então a primeira seria essa estratégia aqui de sale e leaseback. E como é que funciona isso daqui? O dono ali, proprietário daquela terra, daquela fazenda, ele vai vender a terra para o fundo, e aí o fundo compra essa fazenda por um valor abaixo do preço de mercado, então já com um desconto, tá? Então o fundo compra essa fazenda, e nesse mesmo momento que ele compra essa fazenda, ele começa a alugar a fazenda para o antigo proprietário, que foi o fazendeiro que vendeu, né? Então o fundo começa a receber ali um aluguel dessa fazenda através de um contrato ali de arrendamento. Passado o prazo ali que foi feito para esse contrato de arrendamento, é dado a opção para que o antigo proprietário, o fazendeiro que estava alugando ali aquela terra, possa recomprar novamente ali aquela fazenda, tá? Então esse daí seria uma das estratégias do fundo, que seria essa questão ali do sale e leaseback. Qual é a vantagem disso daqui?
porque o fundo compra esse terreno já com um desconto. Então, se porventura houver ali algum problema no meio desse caminho, nesse contrato de arrendamento que é feito ali com o antigo proprietário, né? Enfim, ele não vem ali cumprir com suas obrigações, não paga ou acontece alguma coisa, o fundo ele já é proprietário daquela terra, daquele terreno, e ele consegue vender aquele terreno ali por um preço maior do que ele comprou, porque ele já compra esse terreno com um preço descontado. Então, e aí uma grande diferença que tem aqui é que, por exemplo, diferente dos fiagros, aonde o terreno é dado como garantia na dívida, né? Aqui o terreno já é do fundo. Então, se ocorrer algum tipo de inadimplência, o fundo já é dono daquele terreno, só pegar e vender. Não tem que executar, ele não tem que entrar com ordem judicial, enfim, não tem que entrar com processo judicial, não tem que fazer nada disso daí. Então, isso daí facilita muito para o fundo e dá uma garantia muito boa para a operação. Então, essa aí seria a primeira, que seria a questão do sale e leaseback. A próxima seria a buy to lease. E aí, como é que funciona essa estratégia de buy to lease? Vamos imaginar que o Zezinho tem um terreno e ele vende esse terreno para o fundo. O fundo vai pegar esse terreno e vai arrendar para o Guinho. Tá? E aí, depois de um tempo, quando esse contrato ali tiver terminado com o Guinho, o fundo vai dar ali a opção para que o Guinho compre esse terreno. E aí é que a gestão vem trazendo, né? Nas estratégias de sale, leaseback e buy to lease, as operações têm uma dinâmica muito próxima a uma dívida, uma vez que o fundo adquire o ativo, mas não se beneficia da valorização imobiliária, pois o arrendatário possui uma opção de compra do ativo. E aí o fundo vem trazendo aqui que o principal risco envolvido nessas operações está relacionado à taxa de juros, uma vez que todas as operações foram originadas em taxas pré-fixadas. Se os juros sobem, o fundo perde atratividade. Se os juros caem, o fundo fica mais atrativo. Por quê? A gente viu ali que o fundo vai procurar ali, enfim, um yield ali na casa de 13% a 15%, né, com as próximas operações. Vamos imaginar, hoje em dia a gente está com a taxa de juros ali, a taxa Selic em 11,25. Vamos imaginar que acontece algum problema e, sei lá, a taxa de juros aí vai para 15%, dando um exemplo, tá? A taxa Selic. Nesse caso, qual seria a atratividade que uma operação que foi originada ali com uma taxa, por exemplo, pré-fixada de 13% teria? Nenhuma, porque se eu aplicar no Tesouro Selic, se eu aplicar no CDI que rende 100% ali da Selic, eu vou estar recebendo 15%. Por outro lado, se a taxa de juros continuar caindo, cada vez mais vai ficar mais atrativo essa operação, porque ele tem uma taxa ali pré-fixada de 13%, 15%. Se eu chego numa taxa de juros, por exemplo, de 9,5%, né, de 10%, repara, eu já vou ter uma atratividade já bem maior, porque a minha taxa de juros oficial aqui no Brasil vai estar pagando ali 9,5%, 10%, no exemplo que eu dei, mas só que nesse caso aqui eu vou ter uma operação que vai estar remunerando ali 13%, 15%. Então, por isso que ele vem destacando aqui que o principal risco envolvido é justamente essa questão ali da taxa de juros. Aqui a gestão ainda vem falando que eles consideram baixíssimo o risco de inadimplência envolvido nessas operações, uma vez que se houver o default dos contratos de arrendamento ou de aquisição, a opção de recompra é resolvida. Neste cenário, o fundo seria beneficiado por toda a valorização imobiliária acumulada desde a aquisição, a qual é sempre realizada com deságio, pois o ativo poderia ser vendido a qualquer momento a preço de mercado. Vale ressaltar que os ativos são propriedades do fundo, o que é completamente diferente de uma garantia imobiliária, seja ela alienação fiduciária ou hipoteca. Então, foi aquilo que eu falei ali mais cedo, né? Então, é muito interessante essa tese aqui do fundo, essa estratégia aqui que o fundo utiliza, porque realmente dentro dessa parte, né, de agronegócio, quando comparado aos fiagros, ele tem uma segurança, muito maior do que os fiagros. E aí é que nós temos a última estratégia, que seria a Land Equity, né, que é quando a gestão opta por adquirir um ativo, por entender que aquele ativo está descontado ou tem uma potencial valorização ali daquele ativo, e aí depois consegue vender esse ativo ali com lucro. Em janeiro, o portfólio do fundo estava alocado da seguinte forma, né? 12% estava em caixa,
Na estratégia de buy to lease tinha 37%, na estratégia de sale leaseback 35% e na estratégia de land equity estava ali em 16%. Aqui nós temos o portfólio do fundo, então com as 15 propriedades ali que fazem parte do fundo, né? Aí vem trazendo aqui a localização, a área de plantio remanescente, o que é plantado ali, soja, milho, cana-de-açúcar, né? A tese de investimento que está destinada ali para aquele determinado imóvel, se é buy to lease, se é sale leaseback, se é land equity, então o valor da aquisição, valor por hectare, se tem opção de compra, né? Qual é o arrendatário, a taxa que foi contratada, então tem todas as informações ali dos ativos, né, que compõem o portfólio do fundo. Então, depois que a gente tiver interesse, é só entrar aqui no relatório do fundo para poder ver esses detalhes aqui com maior clareza. E aí, para finalizar, ele traz aqui uma descrição, um resumo, né, dos ativos que compõem o portfólio, cada uma das fazendas, o que a fazenda planta, a localização da fazenda, em que região que ela está localizada, as características ali da fazenda. Então também, depois que a gente tiver interesse, basta entrar aqui no relatório do fundo para poder ter essas informações aqui de forma mais detalhada. São 15 ativos, né, como a gente viu, e todos os ativos aqui estão ali com o seu resumo. Bom, para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado da análise do fundo de hoje. Como eu falei no início do vídeo de hoje, é um fundo que tem uma tese que eu acho bastante interessante. Claro, não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, é apenas a minha opinião pessoal aqui a respeito do fundo. Eu particularmente não gosto de Fiagro, tá? Fiagro não gosto, que são os ativos ali que investem diretamente em dívidas do agronegócio. A gente já viu recentemente diversos ativos dando muitos problemas, mas só que esse fundo aqui é diferente, porque como eu falei no início, ele não é um fundo de investimento na cadeia do agronegócio. Ele é um fundo imobiliário que vai investir no segmento do agronegócio. Então, por exemplo, como a gente tem fundo imobiliário no segmento de shopping, como a gente tem fundo imobiliário no segmento de galpão, como a gente tem fundo imobiliário no segmento de lajes corporativas, nós temos fundos imobiliários também no segmento do agronegócio. Então, ele aqui é um fundo imobiliário que investe no segmento do agronegócio, não é um fundo de investimento da cadeia produtiva ali do agronegócio, porque ele não investe na dívida, tá? A gente viu ali quais são as estratégias do fundo, nós vimos que é bem diferente ali dos fiagros ali que investem única e exclusivamente em dívida, tá? Bom, se vocês tiverem gostado, peço para que, por favor, deixem aí o seu like, não deixem também de se inscrever no canal, ativem o sininho para que vocês recebam as notificações dos vídeos novos que são postados. Se você tiver alguma sugestão de ativo para ser analisado ou algum tema que você gostaria de ver abordado, pode deixar aqui embaixo também nos comentários. Se você também tiver algum elogio, alguma crítica, algum feedback, é sempre muito bem-vindo. Pode deixar também aqui embaixo nos comentários, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se você puder compartilhar esse vídeo com outras pessoas, agradeço demais, justamente para poder ajudar aqui no crescimento do canal. E também não deixe de me seguir lá no Instagram, Felipe Torres _CEA, e não deixe de ler aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços de investimentos que eu ofereço, começando ali pela nossa consultoria de investimentos. Se você tiver interesse que eu analise sua carteira de investimentos ou que eu monte uma carteira de investimentos para você, me chama no WhatsApp que a gente conversa por lá. Também tem o nosso grupo VIP de WhatsApp, aqui embaixo na descrição do vídeo tem todos os benefícios que os membros possuem. E não deixe de clicar no site do meu livro, Renda Passiva, O Caminho para a Liberdade Financeira. Eu tenho certeza que ele pode agregar muito conhecimento para a sua vida de investidor. O meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Desejo a todos bons investimentos e até a próxima.